Gente, hoje a gente vai conhecer um pouco a vida de Helena Cortez Pires, economista e agora doutora em antropologia, que abraçou essa nova ciência com o coração e vai explicar aqui para a gente qual a importância do antropólogo na sociedade que busca ser cada vez mais sustentável. Helena, é um prazer enorme estar aqui com você. Você, como economista, professora da Universidade Federal do Piauí, já viajou esse mundão todo, né? Agora com as lentes da antropologia no coração. Conta aqui pra gente qual a importância do antropólogo na sociedade que a gente vive atualmente, que busca ser cada vez mais, até mesmo pelas próprias exigências da natureza, ser sustentável e olhar com outra visão, com mais carinho, mais amor para o outro. Então, antes, a questão do desenvolvimento era muito focada na questão econômica, né? Do PIB, o Produto Interno Bruto, ser maior e tal. Então, a gente viu que não adianta o país somente crescer, tem que dividir, tem que inserir as pessoas no processo de desenvolvimento, senão não há desenvolvimento, há só um inchaço. Então, para a gente inserir essas pessoas, e estamos falando de pessoas que vivem há muito tempo à margem da sociedade, né? O país, o Brasil, especialmente, que é um dos países mais desiguais, acho que só perde para Serra Leoa e poucos países da África, mas é um dos países que tem uma maior desigualdade no mundo, mas um país que já ultrapassou, o ano passado, a Inglaterra, né? E está próximo de ultrapassar a França na questão econômica, no PIB. No entanto, o desenvolvimento social ainda está muito aquém do que pode ser aceitável, né? Então, eu como economista e que trabalhei muito com projetos sociais de combate à pobreza, não é? Nos 4 municípios do litoral piauiense, muitas vezes o problema está ao nosso lado e a gente não consegue enxergar o outro, porque a gente tem um certo preconceito. E eu digo isso de certa forma abrangendo toda a sociedade, principalmente a classe média brasileira, né? Um certo preconceito em relação à classe inferior do Brasil. Porque a história do Brasil foi uma história de escravidão, como muitos países. Mas os outros países conseguiram dar um salto porque tiveram políticas sociais de inserção dessas pessoas no processo de desenvolvimento. Aqui no nosso país, nós não, né? As políticas passadas, os governos passados, nunca tiveram essa preocupação de ver a classe mais baixa, né, a classe que está à margem desse desenvolvimento, como uma classe de grande potencial que pode elevar o país muito mais, o seu PIB, muito mais a sua economia, e principalmente ser um país desenvolvido, para que a gente não tenha os problemas sociais que nós estamos tendo hoje. Então, assim, o estudo da antropologia, né, o que é respondendo o que você veio dizer, veio complementar o meu estudo da economia, não é? Por quê? Porque na medida que você se põe no lugar do outro, isso não é fácil você se pôr no lugar do outro, e você refletir no lugar do outro, você consegue ver aquilo que você antes não via. Às vezes por preconceito, às vezes por ignorância, né? Então, a antropologia, eu estou apaixonada pela antropologia hoje. Por exemplo, o meu estudo foi em Ilha Grande de Santa Isabel, com as mulheres, né? E relacionado com o programa Bolsa Família, que muita gente também tem preconceito, como eu tinha com o programa Bolsa Família. Mas, à medida que eu passei 4 anos no exterior, 3 anos em Madrid e 1 ano em Londres. Menos de 1 ano, mas foi quase 1 ano em Londres. Eu vi que os programas sociais lá são bem maiores que no Brasil, né? Apesar de que no Brasil houve um avanço, né, muito grande do Bolsa Família, e há muitos problemas ainda relacionados ao Bolsa Família, mas já foi um avanço em relação, e temos que melhorar para o sentido de como nós vamos sair, ou que nunca vamos sair, mas pelo menos que temos que ver essas pessoas e saber que elas não podem ficar à margem, né? Então, eu acho que necessitamos ainda muita pesquisa, muito trabalho com essa margem, essas pessoas que ficaram à margem
do desenvolvimento do país e de como inserir essas pessoas nos processos de desenvolvimento. Por isso que eu acho que a antropologia tem uma grande importância na formação de todo profissional. Eu acho que introdução à antropologia deveria ser uma cadeira obrigatória, desde o médico ao engenheiro, ao economista, enfim, porque é você entender o outro. Isso serve não só para a sua profissão, mas para a sua própria vida pessoal, sua própria vida em sociedade. Eu acho que humaniza muito mais as pessoas. Como você acha que isso poderia avançar mais, incluir mais pessoas e acabar com o preconceito que todo mundo tem contra o programa Bolsa Família? Bem, Jorge, essa é uma questão muito polêmica, a questão do Bolsa Família, mas vamos ver pelo lado positivo, né? Falar do que eu vejo do lado positivo e vamos ver também o que eu vejo do lado negativo. Muito bem. Em relação à mulher receber o dinheiro, né, que é o cartão, ela ser a titular do cartão, é um avanço e é uma tendência mundial onde o governo vê as mulheres como um meio. E aí isso tem o lado também que eu tenho as minhas interrogações. Porque já que há uma tendência no mundo e a gente quer combater também a questão de gênero, do machismo, né? Você quer avançar, que as mulheres avancem na questão da sua autonomia como cidadã e não apenas como um meio das políticas públicas alcançarem uma coisa. Ela é o fim, não é só o meio, não sei se você entende. E às vezes, quando o governo dá o dinheiro para a mulher e dá aquela obrigação dela levar o filho para o colégio, dela vacinar a criança, e não dá a responsabilidade também para o pai, às vezes esse programa reproduz um modelo em cima só da mulher, das responsabilidades, né, de cuidado só a mulher. Ou seja, a mulher passa a ser um agente apenas de cuidado e não de desenvolvimento. Porque o desenvolvimento significa igualdade de obrigações, igualdade de direito, né, melhores divisão de tarefas do lar. Por quê? Porque se você olhar a mulher, principalmente a mulher de uma classe menos favorecida, por ela não ter estudo, por a família também já não ter bens, não ter, ela, coitada, se sente muito oprimida. Então, se ela se casa muito cedo, se os pais já vêm dizendo que ela tem que ser boa dona de casa, ser boa mãe, aquilo é o ideal para ela. Então, ela não busca crescer, estudar. E se às vezes busca, o marido não deixa pelo próprio machismo, pelo próprio preconceito da mulher sair, da mulher estudar. Isso eu estudei muito e vi muito na Ilha Grande de Santa Isabel. Mulheres que às vezes iam fazer artesanato e chegavam em casa com o olho roxo porque o marido não queria que ela fosse na associação trabalhar. Então, assim, por um lado, o Bolsa Família deu esse acesso, como muitas diziam, eu nunca tinha ido nem num banco. Hoje eu me apronto para ir receber o dinheiro no banco. Quer dizer, são mínimas coisas que, para a gente acha como esmola. Mas, na medida que uma mulher, eu perguntar, muita gente diz que o Bolsa Família é uma esmola. O que a senhora disse sobre isso? Ela disse, quem diz que é uma esmola é porque nunca passou fome. A senhora sabe o que é eu não ter dinheiro para comprar uma pasta de dente para os filhos? Eu não tenho dinheiro, às vezes, R$10 para comprar uma pasta de dente antes. Hoje, com o Bolsa Família, eu já compro sabonete, compro até iogurte. Ou seja, daí você analisa até iogurte. O iogurte, que é uma coisa relativamente barata, né, que era obrigação de todas as crianças tomarem, né, porque é leite. Mas, no entanto, é um produto de luxo para eles. Então, isso é que eu digo, é como inserir essas pessoas no processo de desenvolvimento, que é o básico. Nós não estamos dando o básico do básico. Isso é obrigação do Estado, dar o básico. Então, nesse ponto, o Bolsa Família teve grande avanço. Tem que melhorar nessas partes. Que, ao mesmo tempo que dê para a mulher, não acarrete a mulher com mais obrigações. Tente fazer com que o marido também leve a criança, vá para as reuniões do colégio, leve a criança para tomar vacina. Porque isso a gente vê nos países desenvolvidos. Que as mulheres dividem com os maridos as obrigações sem nenhum preconceito. Os maridos não têm esse preconceito. Mas aqui o machismo ainda impera. E quando a gente vê quanto maior a desigualdade de gênero, mais subdesenvolvido é o país. Então, é esse ponto que a gente tem que bater na tecla. A mulher tem um grande potencial para o país desenvolver, mas nós temos que combater essa desigualdade de gênero, que às vezes
a coisa já está tão naturalizada que nós, mulheres, não enxergamos isso. E eu, como economista, como antropóloga, agora, né, vejo que até eu mesmo não enxergava certas coisas que a gente naturaliza na pessoa e acha que é normal. E não é normal, é uma construção social. Tá? Então, o Bolsa Família tem um lado positivo. Agora, muitos chamam, dizem, as pessoas não querem trabalhar. Aí eu pergunto também, mas que trabalho? Será que nós temos trabalhos dignos? Como uma mulher me respondeu. Disse, eu estava num salão de beleza e a mulher disse, a minha lavadeira não quer ir mais lavar roupa em casa. Então, agora com Bolsa Família, de quem quer trabalhar. Aí eu falei, mas quanto você paga para ela ir trabalhar, passar o dia lavando e comando? Ela disse, R$ 20, como todo mundo paga. Aí eu digo, pois eu também, para trabalhar o dia todo para ganhar R$ 20, eu preferia cuidar dos meus filhos em casa. Então, o Bolsa Família dá também essa escolha da mulher. Deixar o filho ou ir trabalhar. Às vezes ela vai trabalhar por uma questão de sobrevivência mesmo. E, no entanto, às vezes ela cuidando do filho em casa, tentando dar atenção ao filho. Isso é um ganho. Não é? É a questão de escolha. Afinal, a questão de escolha, você tem o direito de fazer uma escolha. Né? E o Bolsa Família dá essa escolha. Você quer trabalhar, lavar roupa ou não ficar cuidando da sua casa. Agora, às vezes as pessoas pegam uma exceção. Ah, ela está comprando celular. O pobre não pode ter celular? Ela tem o direito de escolha. Agora, na grande maioria, o dinheiro é realmente gasto com os filhos. Porque a mãe, lógico que há exceções, mas pela minha vivência, quase todos gastam dinheiro com os filhos. Helena, outra coisa que eu observei é que, em relação à questão do gênero, parece que virou moda agora nas sociedades ditas contemporâneas, né? Essa busca, assim, pelo gênero, que os gêneros sejam reconhecidos como iguais. É a gente colocando esse universo na nossa realidade aqui brasileira, onde nós temos uma Constituição que diz que todo mundo é igual perante a lei. Isso, de antemão, eu entendo que já anule qualquer coisa que se busque em relação à diferenciação de gêneros ou igualar os gêneros, porque a Constituição em si já está dizendo que não há diferença entre ninguém, né? Mas, se você levar isso para a realidade daquelas pessoas que buscam a dignidade, o acesso ao desenvolvimento, e que muitas estão tendo, até mesmo ao consumo, né? E que essas pessoas estão tendo através dos programas sociais do governo, você não acha que seria uma coisa muito mais interessante que se buscasse essa forma de inclusão através da educação, que eu acho que é outro gargalo que nós temos seríssimo aqui no nosso desenvolvimento? Bem, Jorge, isso é realmente... Ao final da minha tese, né, depois de toda essa pesquisa que eu fiz, eu faço uma sugestão, né, de que a problemática de gênero seja incluída nas escolas, que inclusive já é para ser, mas as pessoas às vezes não têm desconhecimento do que é mesmo gênero. Eu conversando com uma pessoa, fui perguntar, e ela disse, gênero, o que é? Você fala gênero alimentício? Eu falei, as pessoas às vezes não têm nem conhecimento do que seja gênero, do que seja essa desigualdade entre homens e mulheres, né? Essa questão do poder, do machismo no Brasil e no mundo inteiro, né? Bem, mais uma vez, se a criança vive num ambiente em que já nasce aquele preconceito, depois de adulto, dificilmente é muito mais difícil depois de adulto ela reverter esse quadro e olhar para essa problemática de forma menos traumática, né? Eu digo isso porque nos países como a Dinamarca, por exemplo, tanto os homens como as mulheres, desde criança, né, tanto os dois sexos, aprendem a cozinhar nas escolas. Todos os dois. Aprendem a fazer uma cama, a varrer uma casa, igualmente, sem distinção nenhuma. Se nós começássemos a fazer isso nas escolas, os próprios pais não queriam que os homens aprendessem a cozinhar, aprendessem a arrumar a casa, porque já vem com o preconceito de que isso é coisa de mulher. Então,
os homens crescem dessa forma e se casam, aí chegam os conflitos, porque a mulher avança nos seus direitos, abre a sua mente, e às vezes os homens não acompanham. Aí vem todo um conflito, não é, de gerações, de ideias, né, de maneira de viver, que eu acho que seria, se nós começássemos a trabalhar isso nas escolas, começar pelas professoras, e daí dos pais também conversando, qual as vantagens disso daí, né? Porque a questão é de se, não é que todo mundo é igual, não é igual, mas eu acho que nós temos que negociar igualmente, né? Conversar, dialogar e negociar como iguais, porque nós somos iguais, né? Nessa questão de direitos e de obrigações. Então é uma questão de negociar e dialogar como iguais, e não dizer, é porque eu sou homem que tem que ser assim, né? Então, a educação para mim, a base é a educação para a gente mudar, porque mudar depois de adulto já é muito mais difícil, exatamente como eu falo, o preconceito, né? O preconceito nesse país atrasa muita coisa do nosso desenvolvimento. E quando eu falo desenvolvimento, insere tudo, porque se a gente for medir um país em termos de desenvolvimento, entra o índice de igualdade de gênero, aí todos os índices possíveis, mas o gênero está lá. E o gênero hoje é um dos objetivos do milênio, de se combater a desigualdade de gênero. Porque hoje essa questão da desigualdade de gênero é um empecilho para o próprio desenvolvimento de qualquer país, né? Então, eu acho que nós temos obrigação de falar isso, bater isso aí no nosso país, que ainda muita gente ainda fica achando que é coisa de feminismo. Não é a questão de ser feminista ou não, é a questão de ser prática e ver as coisas como são na realidade, é uma questão econômica até mesmo, né? Porque muitas mulheres são desperdiçadas no mercado de trabalho. Tem um potencial enorme de crescer, de se inserir, mas ela não se insere por quê? Porque não tem acesso. E às vezes não tem acesso por falta de educação, por falta desses preconceitos que começam com os pais, depois passa para o marido, aí vem as dificuldades de casa. Então ela vive aquele mundo dela, coitada, sem ter esse acesso. E às vezes vivem infelizes e fazem também até os maridos infelizes, né? Então eu acho que ganha todo mundo com isso. Helena, seus projetos praticamente foram desenvolvidos através da Universidade Harvard, né, pela Fundação Kellogg, juntamente com o governo, instituições não governamentais e a iniciativa privada. Me diz uma coisa, é bom estudar tendo o respaldo da Harvard? Bem, realmente a gente desenvolveu, né, como professora da Universidade Federal, representando o governo, junto com a Vegeflora, por exemplo, foi uma das empresas que entrou no processo, a Embrapa, a Quer Brasil. Fizemos uma aliança de instituições, tanto do primeiro, segundo e terceiro setor, para combater a pobreza, né? E foi financiado pela Fundação Kellogg, uma fundação norte-americana, onde o lema dela é ajudar as pessoas a se ajudarem, né? Você dá capacidade às pessoas para que elas superem os problemas, né? Então, é basicamente formação, né? Formação das pessoas. E trabalhamos nos 4 municípios, Ilha Grande, Santa Isabel, Parnaíba, Luiz Correia e Cajueiro da Praia, né? Então, assim, a Fundação Kellogg é uma fundação muito boa, ela financia um fundo, a LASPAL, que é uma instituição de Harvard, que LASPAL, como uma instituição de Harvard, ela seleciona pessoas que trabalham com projetos de combate à pobreza, dá toda a assistência durante os 3, 4 anos que você passa fora, faz inicialmente um curso em Harvard, você escolhe o país, e LASPAL, que é a instituição de Harvard, passa durante todo o tempo, não só mandando os recursos, como abrindo as portas em várias instituições de todo o mundo, para que você aprenda, para que você tenha relações públicas, para que você aprenda. Por exemplo, eles me colocaram para ser observadora na Eurolat, que é no Congresso em Madrid,
os parlamentares de toda a Europa e os parlamentares de toda a América Latina se unem em sessões para debater a questão de pobreza, a questão da água, a questão do desenvolvimento, a questão de várias coisas. E a gente fica escutando e observando muita coisa e aprende muito, né? E o que eu acho que falta aqui, às vezes, no nosso país, na nossa cidade, é, às vezes, o poder público encostar mais nas pessoas, nas universidades, nos professores, para debater, para pegar ideias, para ter sessões como há lá, e que eu ia, né, onde eles chamavam as pessoas da academia, os políticos, os executivos, e debater mesmo, né, para que chamavam pessoas, e eu, né, fui uma das que fui. Então, nesse ponto, essa bolsa de LASPAL é fantástica, porque ela não dá só o suporte financeiro, mas toda uma rede de relacionamentos que você cresce muito, né? Por exemplo, em Londres eu desenvolvi os 2 simpósios, um na Embaixada Brasileira, outro no Equador, exatamente sobre esses problemas de combate à pobreza no Brasil, sobre a questão de gênero. Então, não resta dúvida, é uma universidade maravilhosa, é um programa de LASPAL maravilhoso, que inclusive quem quiser agora pode acessar a LASPAL, porque elas têm um convênio agora com o governo brasileiro através do Ciências Sem Fronteiras. Me parece que até o mês de agosto você manda as propostas, como eu fiz, e a gente é selecionado. E tem todo esse respaldo da universidade e da instituição LASPAL, que trata você com muito carinho, né? Como se fosse um bebê, assim, porque realmente você ir para fora de um país que você não conhece ninguém, você ter um respaldo de uma universidade e de pessoas que lhe protegem, é muito bom. Helena, agora eu queria, para a gente encerrar esse papo super gostoso e informativo, que você objetivamente dissesse aqui para a gente, pelo viés antropológico, o homem, ele é um ser, um indivíduo, um animal sustentável? Sim, ele é sustentável, desde que utilize o conhecimento sem preconceitos e não utilize o certo sempre como as lentes do Ocidente, como se a civilização ocidental fosse a mais correta e superior a todas. Às vezes, um nativo tem muito mais conhecimento sustentável que um doutor de Harvard. O PHB News fica por aqui, depois a gente volta com mais novidades. Tchau.